E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia, confiarei. Amigo e protetor, Ele é. Seu poder, sem seu temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, nele confiarei. Amigo e protetor, Ele é. Me dá a seu poder, sem seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é. Me dá a seu poder, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, bem-vindos a quem entrou agora. Vamos então chamar a nossa querida Marta Sofia. Bem-vinda, Marta. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Louvado seja Deus. Estamos muito felizes pela sua presença e que nesse momento o Senhor a use fortemente para falar conosco. Pronto, agora enxergamos melhor, seu rostinho lindo. Eu vou fazer então, bom dia, eu vou fazer uma breve oração, você dá continuidade à oração e pode começar a sua mensagem, tá bom? Uhum. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santificado seja o teu nome em todo o universo, Senhor. Mais uma vez, Paizinho, queremos agradecer pela graça de estarmos aqui vivos, com saúde, Senhor. Ó Pai, bendito és. Nada merecemos, Senhor, mas o Senhor nos supre com tudo, Pai. Neste momento, Senhor, eu entrego a Marta em tuas mãos, para que o Senhor a use poderosamente. Derrama sobre ela e sobre todos nós o teu Santo Espírito, para que ela fale apenas aquilo que o Senhor quer que ela fale, e para que possamos estar receptivos, Senhor, a tudo quanto o Senhor quiser nos ensinar, nos corrigir, Pai. Oh Deus, não somos nada sem Ti, Senhor.
Perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa negligência, muitas vezes a nossa desmotivação. Mas hoje estamos aqui, Senhor, porque queremos te conhecer em espírito e em verdade. Queremos conhecer a tua face e andar nos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos para glorificar o teu nome, para dar testemunho da tua imensa misericórdia e bondade para com todos nós. Em nome de Jesus te pedimos que tomes cada um de nós, as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, para ti, Senhor. Envia-nos os teus santos anjos, envia-nos o teu Santo Espírito para que nos dê proteção e livramento de todo o mal, para que o teu Santo Espírito seja o nosso condutor em todo o tempo. Senhor, abençoa este momento em que estamos aqui reunidos, para que a mensagem seja passada segundo a tua vontade, Senhor. Não sejam as minhas palavras, mas as palavras do teu Santo Espírito a conduzir esta reunião. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Eu posso... Oh, Lígia, bom dia. Bom dia. Aqui as pessoas, como é muito cedo no Brasil, costumam estar com a câmera desligada. Não estranhe, tá bom? Ok. Ok. Eu posso já começar a apresentação, partilhar a tela? Com Não sei certeza, se... está liberado. Sim. Pode Ok. partilhar. Aqui. Compartilhar. Quando estiverem a ver, o meu computador é um bocadinho lento. Estamos a ver. Ok. Ok. A mensagem que Deus tocou o meu coração para eu trazer hoje para vocês é sobre a renovação mental. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer aqui partilhar convosco um verso introdutório, que é do 1 João, capítulo 2, versículo 26. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos em Cristo. Amém. Eu escolhi, não fui eu que escolhi, eu tinha esta mensagem em mente, mas eu não sabia onde ela estava, foi Deus que me fez eu encontrar, para partilhar convosco a importância de a gente ter sempre a palavra de Deus diante dos nossos olhos. Eu não sei se eu vou conseguir falar toda a apresentação, mas vamos dar início. Então, tem aqui o Salmo 1, um trecho do Salmo 1. Bem-aventurado, não é? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem à beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo, para a honra e glória do nosso bom Deus. Este salmo, eu tenho um grande carinho por este salmo, porque ele revela-nos aqui a importância, quem são os selados por Deus, não é? O que é importante, como é a vida, qual é a prioridade daqueles que são selados por Deus, o que é isto de ser selado por Deus, não é? Esta imagem, eu hoje não me vou demorar muito, eu não sei se Deus proverá
se um dia venho aqui partilhar convosco outras palestras, mas para a mensagem de hoje, eu gostaria só que a gente focasse aqui estas duas imagens. Esta imagem aqui é sobre... Eu tenho uma longa jornada do misticismo para Cristo e todas as... como é que eu posso dizer? Tudo por onde eu passei, desde... Ok, dispensar. Desde a feitiçaria, o budismo, o espiritismo, a nova era, a espiritualidade livre, todos eles, todas essas doutrinas, todas essas filosofias, a cabala, todos eles ensinam os seus discípulos a ter atenção à sua mente, porque a sua mente é muito importante para conectar-se e comunicar com o plano espiritual. Então, todas estas três imagens, elas têm a ver exatamente com o nosso espírito. Esta é a árvore da vida cabalística e de que forma ela interfere na nossa mente. Hoje, como eu disse, não vou alongar sobre esta imagem, mas mais eu gostaria que se concentrasse nesta imagem aqui do meio. Aqui o chakra frontal, também conhecido por terceiro olho, olho de Horus, sexto chakra, glândula pineal. Este que está no meio dos dois hemisférios do cérebro, é através desta glândula que se faz a comunicação com o plano espiritual. Então, tudo o que a gente põe diante dos nossos olhos. Aqui temos uma outra imagem, esta é a glândula pineal, e a forma como tudo o que a gente coloca diante dos nossos olhos interfere com a forma como entendemos, com o nosso discernimento, com a nossa comunicação com Deus, para que a gente escute a voz do Espírito Santo, para que a gente escute a voz do Espírito Santo e para que a gente seja conduzidos pelo Espírito de Deus, temos de ter todo um cuidado, não só no que comer, no nosso estilo de vida, mas também na informação, naquilo que colocamos diante dos nossos olhos. Como eu disse, hoje não vou me alongar muito sobre a parte cerebral, de que forma é que o nosso cérebro interfere ou influencia a nossa comunicação com Deus, por isso eu vou avançar. E aqui já começamos a mente como um campo de batalha. Tudo o que está à nossa volta, absolutamente tudo, desde as paisagens, a iluminação, o som, os aromas, os cheiros, as fragrâncias, os sabores, tudo é informação para o nosso cérebro, absolutamente tudo. Eu só vou voltar aqui, porque nós temos dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O esquerdo ele é responsável pelo raciocínio lógico, o pensamento, a leitura, o cálculo, tudo o que é mais artístico é com o hemisfério direito. O que acontece é, o hemisfério esquerdo, ele é responsável por transformar toda a informação que está à nossa volta, em conteúdo audiovisual. Ou seja, hoje, quando nós vemos um filme, assistimos tudo o que é vídeo, já está a atrofiar uma função que é natural no nosso cérebro. Por isso é que as pessoas andam mais ansiosas, mais angustiadas, o déficit de atenção tem a ver com isso, é que há muita informação, a pessoa está com muitos focos e não consegue concentrar não consegue ter a paz, o discernimento para tomar melhores decisões. E tudo o que a gente capta, quer dizer, tudo o que os nossos 5 sentidos captam e enviam essa informação para o cérebro, logo o nosso cérebro vai processar reações. Essas reações são emocionais e nós logo estamos a seguir o que o nosso coração diz, não é? Tudo isto é uma função
científica, quer dizer, já está, todas estas funções do cérebro já são comprovadas, não só pela ciência, mas a própria obra de Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, relata muito bem todo o processo, como é que são criadas as emoções. Numa mensagem aos jovens, ela explica, e ela só estava a falar de leitura, como é que a leitura de livros de fantasia e de ação agitavam a mente. Ela estava a falar de livros naquela época. Agora imaginem séries e todo o conteúdo, toda a vasta opção que temos hoje em dia. Como é que isso interfere na nossa relação com Deus? Qual é a natureza espiritual que está manifesta em ti? Esta foi uma questão que eu coloquei. Eu escolhi aqui duas imagens de crianças. Na primeira imagem nós vemos uma criança que está no campo e como ela está calma, serena, a apreciar a natureza. Na segunda imagem são crianças igual. As mesmas crianças em si, elas não são responsáveis pelas suas atitudes. Elas estão num processo de educação, elas estão num processo de formação de caráter, de formação de identidade. Mas vejam a expressão, são expressões de, eu não sei se de raiva, mas de mais agressividade, de competição. Já vemos aqui uma natureza humana que predomina nestas crianças, uma natureza, quando fico a olhar para esta imagem, é claro, a gente tem que ter sempre em atenção que são imagens de crianças, mas eu imagino como será a atitude, o comportamento destas duas crianças. Não é? Como será? Será que são crianças calmas, obedientes aos pais, que têm prazer na leitura, que têm uma relação com Deus? Não estamos aqui a fazer juízos, apenas trouxe estas duas imagens para comparar, e assim como é nas crianças, é no ser humano. Eu também ainda moro numa cidade pequena, mas o plano inicial de Deus para o seu povo, para Adão, era viver no campo. O projeto de cidade, a primeira cidade, foi construída por Caim, que ele deu o nome de Enoque. Este Enoque, que é filho de Caim, não é um Enoque da descendência de Sete, não é um Enoque que subiu aos céus, porque andava sempre com Deus. São dois Enoques diferentes. Hoje, o estilo de vida que a maior parte de nós leva é um estilo de vida que é um projeto de Caim. E, como eu disse, não é condenatório. Eu própria moro numa cidade. Mas o projeto que Deus criou para Adão e Eva, foi um projeto ele criou tudo e criou o Jardim do Éden, colocou Adão e Eva para cuidar dos animais, não foi cuidar, mas para usufruir da natureza, usufruir da criação de Deus e ter domínio sobre toda a criação de Deus. Hoje, a maior parte de nós tem um estilo, como eu disse, um estilo de vida que mais se assemelha ao projeto, ou que tem a ver com o projeto de Caim, que é viver nas cidades, não produzimos o nosso alimento, não usufruímos da criação de Deus, e tudo isso tem consequências no nosso estado psíquico, no nosso estado emocional. E em tudo, o nosso estilo de vida, não é? A palavra demónio é mencionada muitas vezes na Bíblia. A palavra demónio, ela significa mente perturbada. E o significado em baixo, a nossa mente fica perturbada quando nós estamos desligados de Deus, quando não há uma conexão com Deus. Eu tenho aqui duas passagens. A primeira eu vou chamar de discussão entre os fariseus e Jesus. Os fariseus acusavam Jesus de ser um samaritano com demónio, ou seja, um bastardo, não é? Com uma mente perturbada, porque Jesus
conhecia a sua natureza mental, conhecia o que ia na mente e no coração deles. E eles tinham a intenção de matar Jesus. E Jesus confrontou-os com isso. E eles, além de negarem as acusações, não, o que Jesus estava a dizer, eles ainda chamaram Jesus de bastardo, não é? Samaritano e com demónio. Nessa discussão que foi assim bem intensa, Jesus disse-lhes: vós não escutais as palavras, porque, ou seja, eles não escutavam as palavras de Jesus porque não eram de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: nós bem dizemos, nós não dizemos bem que és samaritana e tens demónio. Eu escolhi esta passagem, mas também escolhi uma em que tem a ver com Jesus no poço com a samaritana. A samaritana passou ao meio-dia, foi buscar água ao poço, ela tinha um estilo de vida que em momento algum Jesus condenou, mas que era bem conhecido de Jesus. E depois de uma longa conversa entre eles, a mulher percebe que Jesus, pela forma como a tratava, pela forma como falava com ela, primeiramente ela era mulher, além de ser mulher, era uma mulher samaritana, e mesmo assim, Jesus, sendo um judeu, conversou com ela, tratou-a com dignidade, com respeito e disse-lhe qual era o estilo de vida que ela levava, não é? Mas sem a condenar, ela não sentiu em momento algum que era um juízo sobre ela. E ela reconheceu em Jesus um profeta e ela própria sabia que estava previsto chegar o Messias. E o próprio Jesus lhe disse que ele era o Messias. Mas nesta conversa, chega uma parte em que a samaritana pergunta, diz assim, vejo que és profeta. Os judeus dizem que se adora em Jerusalém, mas este poço foi-nos dado pelo nosso pai Jacó. E Jesus, muito amável, disse-lhe, mulher, crê-me que a hora vem e que neste momento nem em Jerusalém, nem aqui nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Isto porque Jesus é descendente da tribo de Davi. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. O nosso espírito, como eu tive a oportunidade de vos mostrar, o nosso espírito está ligado com a nossa glândula pineal, com o nosso chakra frontal, ou seja, a nossa mente, Deus concedeu-nos livre arbítrio e nós somos responsáveis por tomar decisões. Aquilo que fazemos do nosso tempo, a forma como ocupamos o nosso tempo, aquilo que é prioritário para nós, são escolhas nossas. Sobre essas escolhas nós vamos ser responsabilizados no dia do juízo. E também teremos responsabilidade sobre as escolhas que nós influenciamos outras pessoas a ter. É muito grave e de grande responsabilidade interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Porque Deus não... aliás, foi aqui que começou o grande conflito. Satanás acusou Deus de que ninguém o ia adorar por amor. Aliás, ele faz essa acusação num livro de Jó. Acaso Jó te adora sem motivo? Acaso não colocaste uma cerca à volta dele, da sua casa, da sua família, dos seus pertences? Ele acusou Deus ou seja, que a lei de Deus, além de ser
impossível de cumprir, ninguém estaria do lado de Deus de livre vontade. Mas Deus concedeu-nos livre-arbítrio, e embora cada um de nós seja muito importante para o nosso Criador, Ele não interfere nas nossas decisões. O Espírito de Deus e os seus anjos, eles sempre tentam estar ao nosso lado, mas eles não são invasivos, eles não estão onde não são chamados, nem onde não são convidados. Aqui, como são processadas eu tenho aqui a barra, então eu tenho que estar sempre a desviar. Como são processadas as nossas ações? Eu já falei um pouco sobre isso, ou seja, os nossos 5 sentidos enviam essa informação continuamente para o nosso cérebro processa, transforma essa informação em audiovisual e descarrega energia, que são emoções, e essas emoções impulsionam o ser humano a tomar decisões. Desde o comer, o vestir, peço perdão, o comer, o vestir, o lugar por onde vai conduzir, tudo na nossa vida tem uma influência emocional. Existe uma diferença entre emoções e sentimentos. Emoções são reações imediatas do nosso cérebro, sentimentos são emoções repetitivas. Quando a emoção passa a ser um padrão repetitivo ou constante, passa a um sentimento, e os sentimentos já tomam decisões automáticas, é como se fosse modo piloto, já é tudo autónomo, por isso é que muitos de nós temos sempre o hábito, não é? O hábito, seja um hábito alimentar, seja um hábito num estilo de vida, isso tem a ver com informação que já está enraizada dentro do nosso cérebro, e ele acaba por processar aquela informação de forma, já é um padrão, mas que pode ser alterado. Aqui são as diferentes ondas cerebrais, hoje também não me vou focar nisto, porque a mensagem que eu quero mostrar aqui ou seja, enquanto aqui são as ondas cerebrais, a quantidade de ondas cerebrais que o nosso cérebro descarrega, e em que estados emocionais e em que circunstâncias isso ocorre, aqui já tem a ver com gatilhos emocionais e como isso é utilizado pelo marketing para gerar emoções. Como eu disse, esta apresentação ela é bem completa, mas hoje a mensagem que eu quero trazer para vocês está mais no fim, ou seja, quem é o povo de Deus, e curiosamente os discípulos de Jesus passaram muito essa mensagem da renovação mental, da importância de não viver para as coisas deste mundo, da importância de priorizar Deus, priorizar estar com Deus, priorizar a palavra de Deus. Aqui, vocês têm no Brasil tem um ditado que é mente vazia, oficina do diabo. E eu permiti-me fazer uma pequena modificação, que é a nossa mente nunca está vazia, a nossa mente está sempre ocupada com alguma coisa. Mas hoje o domínio de Satanás sobre a humanidade está nas distrações. Muitas vezes quando eu sou chamada a dar o meu testemunho, como é que era enquanto feiticeira, quais eram, porque os feitiços funcionam, porque eles atuam na vida muitas vezes dos cristãos, e eu disse que os feiticeiros o feitiço só pega onde há legalidade. Onde não há legalidade, Satanás não toca. E mais uma vez eu vou mencionar o livro de Jó. Sobre legalidade, o capítulo 1 e 2 do livro de Jó fala sobre isso. Mas também Provérbios 26:2 também fala sobre isso. A maldição sem causa não pega. Mas no capítulo 1 e 2 de Jó, como eu disse, o próprio Satanás reuniu-se, não é? Quando os filhos de Deus se reuniram no céu, Satanás também se reuniu com os filhos de Deus, e Deus perguntou-lhe de onde ele vinha. Ele disse de andar e passear pela terra.
E nessa altura, Deus disse-lhe, então conhece uma servo Jó, homem honesto, íntegro e temente a Deus. E foi daí que veio a primeira acusação. Acaso ele te teme sem motivo? Acaso não o abençoas, não colocaste uma cerca à volta de tudo quanto ele tem? Tira-lhe o que ele tem e tu vais vê-lo amaldiçoar-te na cara na hora. Essa foi a primeira acusação. E Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó, naquilo que era, que estava, sim, nas bênçãos de Jó. Tocou na família, nos servos, nos filhos, tirou tudo. Jó, que era o homem mais rico, naquele dia perdeu tudo, família, bens, tudo. Os seus servos, perdeu tudo. Mas naquele dia, Satanás ainda não tinha legalidade para tocar em Jó. Então ele teve que subir uma segunda vez para pedir, isso é porque ele ainda tem vida, não é? Ele ainda tem saúde. Toca na saúde dele e tu vais ver ele amaldiçoar-te. E o que é que Deus disse a Satanás? Ok, vai lá e toca, só não lhe tires a vida. Ou seja, Deus permitiu que o Satanás tocasse na vida de Jó e nos pertences de Jó, mas com limites. Ele não podia tirar a vida de Jó. E isto é legalidade. Hoje, muitas vezes quando me perguntam como se proteger de feitiços, hoje a maior legalidade que o povo dá a Satanás é não ter uma relação com Deus. É não ter uma relação diária com Deus, porque onde o servo de Deus lê a Bíblia, faz oração, tem culto na família, Satanás não toca. E a pessoa que tem uma relação com Deus não só se protege, não é ela que se protege. O amor de Deus protege a pessoa, protege os seus servos, protege a sua casa, a sua família e até mesmo a sua cidade. Então, a maior legalidade que o povo dá é não ter uma relação com Deus. E hoje, Satanás domina a humanidade pelas distrações. E às vezes as pessoas pensam que distração é só quem vai sair à noite, é só quem vai para festas. Não, na própria casa da pessoa, através do telemóvel, as redes sociais, a televisão, o YouTube, tudo isso são distrações. Eu não estou a dizer que é proibido. Porque, como eu disse, o próprio Deus deu-nos livre-arbítrio. Então compete a cada um de nós decidir o que faz, as decisões que toma. Não é? Agora, o que é prioritário para nós? Qual é, o que é que está em primeiro lugar na nossa vida? Eu aqui coloca uma cerca à volta da tua mente para que as ilusões deste mundo não dominem os teus pensamentos com futilidades, desejos, cobiças, ciúmes, maledicência e toda a dimensão das vibrações de baixa densidade. Aqui em 1 de João 2:15-17 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Aqui, o que sai do teu coração, mel ou fel? Mais uma vez eu fui buscar crianças. Na primeira imagem nós vemos uma criança inocente que se está a distrair, está mais uma vez no meio da natureza, a distrair com algo simples, não é? Uma aguinha com sabão que faz bolinhas coloridas. No outro nós vemos duas crianças, novamente com semblante de não tão bondoso, não é? E pela segunda imagem parece que está a simular fofoquice, mexeriquice, não é? A cosquice. E aqui eu trago uma passagem de Jesus que diz assim: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca vem do coração,
E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desejos de homicídio, fornicação, blasfémia, cobiça, inveja, maledicência, roubo, falso testemunho. E são estes os pensamentos que contaminam. Ou seja, os nossos pensamentos é que nos contaminam, contaminam o nosso estado emocional, contaminam as nossas ações, contaminam a nossa vida e condenam a nossa vida espiritual à morte. Discernimento. O Dr. António Damasio é um doutor muito conceituado, ele não é só estudante, ele é uma pessoa com muito mérito na área da psicologia, da neuropsicologia, ele compreende o comportamento humano e esta é uma passagem de um livro dele. A primeira vez que o indivíduo presencia ou assiste a algo que é moralmente repreensível, tem-lhe horror. À medida que essa informação é transmitida com relativa frequência, essa reação de horror vai diminuindo. Quando essa informação é consumida diariamente, a percepção de certo e errado é dissipada por completo. O indivíduo não só perde a resistência à moralidade, como perde a capacidade de discernir o que é moralmente aceitável e o que é repudiável, passando a ser indiferente ao horror. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte espiritual, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Amém. A primeira... olha, eu repeti aqui. Peço desculpa. Repeti aqui. Nova vida em Jesus Cristo. Já chegámos à mensagem que Deus tocou o meu coração para trazer para vocês hoje. São passagens bíblicas, mas todas elas falam da importância da renovação mental. E o que é que nos transforma? Somos nós próprios? Claro que não. O que nos transforma é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma. Quando colocamos a palavra de Deus diante dos nossos olhos, o Espírito de Deus vai nos conduzindo, o nosso discernimento sobre o que é certo e errado fica cada vez mais forte, até que o nosso caráter vai começando, a nossa natureza humana vai se dissipando e o nosso caráter começa a ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo o tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Efésios 4, 17, 24. Pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus, éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo o tipo e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque Ele teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida.
Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Aqui é Tito 3, capítulo 3, versículo 3 a 6. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Romanos 12, 2. Não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Amém. 1 de João 2, 15, 17. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus que produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, e contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificam a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém. Gálatas 5, 16, 26. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Provérbios 4, 23, 24. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém. 4, 23, 24. Acho que repeti a mensagem. Oi? Vocês ainda estão aqui a ver? Ok. Preservar a fé. Está quase a terminar a mensagem. Portanto, preservar a tua fé em Jesus Cristo. Portanto, abandonem tudo o que é mau, toda a mentira, todo o fingimento, toda a inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite da palavra, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como preciosa. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém. 1 Pedro 2, 1, 9. Selados por Deus. Ainda ontem eu estava a ler esta passagem para a Lígia e para a Iaponira. Isto tem a ver com o Apocalipse. E quem são os selados por Deus? Os selados por Deus são o mesmo povo que Jesus estava a falar à samaritana, os adoradores de Deus em espírito e em verdade. Esses estão selados por Deus. E agora vejam aqui.
Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta e eu vi uma estrela, figura que indicava um anjo que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões, animais pequeninos da família das aranhas, que têm na ponta do rabo um ferrão venenoso. A sua picada é muito dolorosa e pode causar a morte. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Ou seja, as pessoas que nós estamos a viver, eu não sei se o início, eu não sei em que ponto de Apocalipse é que a gente está a viver hoje. Eu só sei que Apocalipse é uma sentença, é o veredito de Deus, e Deus foi tão generoso que Ele ainda nos revelou como ia ser, como é que ia acontecer em cada tempo, cada fase da sentença, até Jesus voltar. Então eu não sei, não, confesso que a profecia não é assim algo que eu tenha entendimento, mas eu posso ver aqui que no fim dos tempos vão acontecer muitas catástrofes. Depois dos 4 cavalos, não é? Vem a guerra, a fome, a morte, a guerra, a morte, a peste e a fome. Depois disso é só desgraças. Desgraças, catástrofes naturais, partes, animais a serem extintos, morte em grande escala, não é? E tudo isto está prescrito, está escrito em Apocalipse. Mas vejam aqui, somente, mesmo nesta praga do quinto anjo, somente podiam ferir as pessoas que não tivessem o selo, ou não fossem selados por Deus. Eles não podiam tirar a vida destas pessoas, eles apenas as podiam ferir. A mensagem final. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém. Colossenses 3, 1, 4. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém. Filipenses 4, 8, 9. E é com esta mensagem, e é esta a mensagem que eu trago para vocês. E gostaria só que vocês vissem assim, já repararam, as passagens são diferentes, tem mais que um apóstolo, mas todos eles são unânimes. A importância de colocarmos a nossa mente em Deus, em priorizarmos ter uma vida espiritual e os benefícios que daí advêm. Quanto mais não seja, eu posso falar por experiência própria, a paz de Deus excede todas as coisas. Não significa que a gente não tem problemas, não significa que a gente não tenha provas, significa que a paz ela é interior. E a paz de Deus fala conosco, não é uma voz como a nossa, mas a própria paz é um sentimento que assim nos conduz em tudo. A gente começa a ter discernimento do o comer, o que vestir, o lugar que frequenta, o que deve fazer, o que deve evitar. É um estado assim
é a maior bênção que eu recebi de Deus, principalmente depois do meu batismo, porque eu tinha muita mediunidade e eu não tinha qualidade de vida. Eu não tinha qualidade de vida, mas depois do meu batismo, eu tenho tido uma experiência com Deus, assim, apesar da Bíblia estar repleta de ações de Deus, de que ele expulsava demónios, de que ele curava pessoas, a minha experiência pessoal excedeu, assim, todas as expectativas. Parece que eu lia, mas eu não tinha entendimento da palavra de Deus. Então, a minha experiência com Deus acaba por... Eu olho para a palavra e digo assim, como é que eu não entendia isto antes? Foi preciso eu viver para eu crer, não é para eu crer, mas para eu compreender. Então, esse é o convite que eu deixo para vocês. Eu não sei, já deixei de compartilhar? Sim, 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 já, sim. sim. Então, esse é o convite que eu quero deixar para vocês, que se entreguem verdadeiramente a Deus, que priorizem ter uma vida com Deus e que usufruam da paz que Ele nos dá em todo o tempo, independentemente das calamidades. Como diz o salmista, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Martinha, por se permitir ser usada aqui nessa sala por Deus, né? E neste momento, então, vamos passar para o momento das orações. Vou só dar uma breve explicação, Martinha, que nós temos aqui, né, o momento das orações agora, e a seguir o momento das considerações, onde todos que puderem e que quiserem vão poder comentar um pouco mais dessa mensagem, né, tão forte que Deus trouxe aqui para nós, tá bom? Então, você pode fazer uma oração para terminar, e quem mais gostaria de dar continuidade, levanta a mãozinha. Vamos ver quem são os candidatos que querem falar com Deus nesse momento. Estão envergonhados. Heloísa e Aparecida. Amém, amém. E depois a Rutinha termina com uma oração cantada. Então, pode começar, Martinha. Obrigada. Ok. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, obrigada por nos permitir estarmos aqui para glorificar o teu nome em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por nos enviar, Jesus, para nos mostrar a tua misericórdia e o teu caráter e nos mostrar, acima de tudo, que é possível cumprir e viver segundo a tua lei, que é possível ser perfeito, não por nós, mas guiados pelo teu Santo Espírito. Senhor, fica connosco durante este dia, tu conheces o que precisa ser alterado em nós, tu conheces as nossas carências, tu conheces as nossas dificuldades, as provas de cada um. Senhor, que a tua infinita misericórdia não se alongue de nós. Santo Pai, te rogamos que Jesus volte. Eu sei que tudo já foi decidido, mas que Jesus volte o mais rápido possível. Fica connosco em todo o tempo, olha por nós, pela nossa família, pela nossa casa, provê o nosso sustento em todo o tempo, dá-nos proteção e livramento de tudo o que é mau, que o teu Santo Espírito esteja em cada um de nós hoje, durante todo o dia. Em nome de Jesus, amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós estamos com o coração repleto de alegria, Senhor, porque o Senhor nos acordou e nos trouxe aqui mais um dia, aonde o Senhor veio trazer o recado do céu, para que nós possamos tomar conta da nossa mente. Ela é o nosso maior tesouro, o tesouro que comunica o teu evangelho com as nossas decisões que temos que tomarmos todos os dias da nossa vida. Ó Pai amado, Pai querido,
muitas vezes temos nos distraído, olhando coisas que não é para o nosso crescimento, assistindo, Senhor, filmes, novelas e tantas outras coisas que têm distraído a nossa mente. Ó Pai querido, ajuda-nos a tomar uma decisão hoje a teu lado, para que nós possamos, Senhor, sermos firmes no nosso propósito de comermos aquilo que o Senhor quer que a gente coma, da gente beber, da gente assistir, e que tudo isso nos ajude a ter uma mente clara, pois o Senhor disse que só teremos luz, mais luz, quando abandonarmos tudo aquilo que afeta a nossa mente e nos separa de Ti. Pai querido, nós estamos aqui num aprendizado, que todos nós possamos sair daqui com a certeza de que, para sermos moradores dos céus, o Senhor disse lá em Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. Que o Senhor possa nos ajudar a alcançar essa meta, porque o Senhor disse que o Senhor vai nos ajudar. Abençoe então a cada irmão aqui, a cada pessoa aqui presente, para que nós possamos sermos firmes neste propósito e fazermos a nossa parte, que é decidir ao teu lado. É o que nós te pedimos, Jesus, que o Senhor faça essa obra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos dando essa oportunidade de viver agora, Pai querido, a parte clara do segundo dia. Sabemos que tudo isso, Pai, é bênção. Se o Senhor nos permitiu, é porque algo o Senhor requer de nós nesse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma manhã. Apesar de eu ter entrado, Senhor, atrasada na sala, mas o Senhor é tão misericordioso que nos dá entendimento, Senhor, daquilo que nós estamos ouvindo, mesmo atrasado da tua mensagem. A tua palavra diz, Espírito Santo, que os teus olhos estão sobre cada um de nós. E obrigado, Senhor, porque o Senhor está olhando e enxergando cada uma pessoa que se encontra nesse momento nessa sala. E o mais interessante, Pai, é que o Senhor sabe de tudo aquilo que nós estamos passando. Obrigado, Espírito Santo, por essa mensagem. Pelo que eu peguei, Senhor, que é o cuidado que o Senhor requer de nós com a nossa mente. Obrigado por o Senhor ter esclarecido, Senhor, que muitas vezes são pensamentos errôneos que nós aprendemos. Quando a irmã disse que sobre a mente vazia, oficina de Satanás, quando ela disse que a mente nunca está vazia, e realmente, Pai querido, até nisso ele tem mentido para nós e nós temos acreditado. Quantos pensamentos, Senhor, quantas coisas ruins que nós colocamos nas nossas mentes, como a irmã citou, as novelas, os filmes, né? As coisas que nós olhamos. Mas nessa manhã eu te suplico, nos ajuda, Senhor, nos dê força para poder resistir essas tentações. E que as nossas mentes, nessa manhã, possa ser não só nessa manhã, mas no percurso da nossa vida, possa estar ocupado somente pelas coisas do Senhor. Esteja com cada pessoa, Senhor, que se encontra nessa sala, a nossa família, os nossos filhos, Senhor, nas redes sociais. Ó Deus, tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Falo por mim nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Dá tristeza quando a gente consegue pegar o celular dos nossos filhos e as coisas que a gente encontra, meu Deus. Tem misericórdia. Guarda os nossos filhos. Proteja a mente dos nossos filhos, Pai, para que não seja afetada
com essas artimanhas de Satanás. Fique conosco, nos dê um dia, Senhor, na tua presença e nos ajude, Senhor, a dizer não àquilo que desagrada ao Senhor, a não deixar brecha para o inimigo. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Suelen? Suelen, tá Bom ouvindo? dia. Sim. Bom dia. Eu vou cantar o hino 394 do Inário. Dedicarei só a Deus. Dedicarei só a Deus, habita, pois, em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. De ti careço, Deus, de ti, meu Salvador. Ó, vem fazer em mim humilde servidor. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Em ti, em tua santa lei, Senhor, vem me instruir. E teu tão grande amor, almejo então sentir. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti, meu grande protetor, és tu na provação, concedes-me vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em ti. Amém. Amém, amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Obrigada, Su. Então, neste momento está aberto o momento das nossas considerações. Heloísa, prontamente já levantou a mão. Bom dia, minha flor, seja bem-vinda. Bom dia, Lígia. Saudade de você, amada. Amém. Olha, eu fico encantada com Deus, porque, embora, né, a grande maioria de nós não tenhamos esse conhecimento técnico, né, da mente, né, nós não somos profissionais aí da área de saúde, né, então não temos essa expertise, né, para falar com tanta propriedade sobre esse assunto. Mas eu fico encantada porque Deus, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é professor, né? E Deus nos ensina as coisas de forma tão simples, e uma das formas que Deus tem de falar de forma fantástica a nossa mente é através das histórias da Bíblia. E quando nós, né, como a Marta bem disse, né, a gente está lendo ali a Bíblia, que nós estamos lendo o Espírito de Profecia, a lição da Escola Sabatina,
nós estamos lendo as histórias da Bíblia. E Deus revela, né, ali todo o seu caráter através das histórias da Bíblia. E nós aprendemos através das histórias, e é através dela que nós nos protegemos. Mas Satanás, ele também tem curso em psicologia. Aliás, ele tem doutorado, PhD lá, né, em psicologia. E ele sabe muito bem copiar tudo aquilo que Deus faz, né? Então, tudo que Deus faz, Satanás copia, porque Satanás não sabe fazer nada. Ele só sabe fazer xing-ling, né? E ele usa um material assim de péssima qualidade, por isso que ele é um perdedor eterno, né? Então, que ele fez? Ele também criou as suas histórias. E ele colocou dentro dos filmes, dentro das novelas, dentro dos jogos de videogame, dentro das redes sociais, ele está colocando ali as suas histórias. E é por isso que a nossa mente está tão distraída, né, que a gente não consegue perceber as ciladas de Satanás e essa contemplação, né, do mal, ela ela vem tirar o nosso foco, que é a vida eterna, que é a salvação, que é o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que vai deixando brechas abertas, né? A gente vai dando legalidade, como diz a Marta, né? A gente vai dando legalidade porque a gente deixa de ler as histórias de Deus para assistir, ouvir, ler, contemplar o pecado, 1 hora, 2 horas, 6 horas, né? E uma das maiores artimanhas de Satanás que ele criou hoje para a juventude, né, são as séries. Jovens, adultos estão passando 6 horas por dia assistindo uma série, 12 horas. Outro dia minha faxineira disse que ela ficou 12 horas assistindo uma série, 12 horas contemplando o pecado, né? O que tem numa série? Adultério, mentira, fornicação e tantos outros pecados. E é por isso que as pessoas não conseguem mais discernir entre o certo e o errado. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que se a gente pegar tudo que a Marta falou aí, vamos traduzir isso, como que isso tem lá dentro da história da Bíblia, como que Deus mostrou isso biblicamente. E eu estava hoje, né, antes de entrar na sala, estava lendo Patriarcas e Profetas, capítulo 22. E aqui na história de Moisés, conta, né, que Moisés, ainda bebezinho, né, foi colocado ali no Rio Nilo e tal, e Moisés foi entregue, então, devolvido à sua mãe, para que ela pudesse cuidar até que ele tivesse que ir para os braços ali da sua mãe adotiva. E olha como que a mente, ela é tão maravilhosa, e Moisés ficou com a sua mãe verdadeira somente até os 12 anos. E vamos ver o que fala lá no Espírito de Profecia. Fielmente aproveitou a oportunidade para educar o seu filho para Deus. Confiava em que ele fora preservado para alguma grande obra e sabia que breve deveria ser entregue à sua régia mãe, para ser cercados de influências. Então, olha o que a Marta falou aí, né? Para ser cercados de influências que tenderiam a desviá-los de Deus. Tudo isso a tornava tão diligente e cuidadosa em sua instrução do que dos demais filhos. Então, ela esforçou por embeber seu espírito com o temor de Deus e com amor à verdadeira justiça. E fervorosamente orava para que ele pudesse perseverar de toda influência corruptora. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria, e cedo ensinou a curvar-se e orar ao Deus vivo, que unicamente podia ouvi-lo e auxiliá-lo à emergência. Ela conservou consigo o rapaz tanto quanto pôde.
Foi, porém, obrigado a entregá-lo quando ele teve aproximadamente 12 anos. Foi levado de sua humilde choupana ao palácio real, para a filha de Faraó, e se tornou seu filho. Contudo, mesmo ali, ele não perdeu as impressões recebidas na infância. As lições aprendidas ao lado de sua mãe, não as esquecia. Era um escudo contra o orgulho, a incredulidade e o vício que medravam por entre o esplendor da corte. Olha o que é o poder da mente, olha o que é aquilo que você impressiona, né, na mente de alguém. A Marta disse isso aí, né? A impressão, o que nós estamos causando de impressão. Então, a mãe de Moisés aqui teve essa expertise, mas Moisés foi morar lá, né? Ali no palácio. Mas olha o que aconteceu, né? Ali nos anos que ele esteve ali. E aqui continua falando, Moisés estivera a aprender, depois, né, que ele estava ali, olha o que aconteceu, né? Vamos ver. Moisés estivera a aprender muito que tinha de desaprender as influências que havia cercado no Egito. Embora, gente, ele teve uma mãe maravilhosa que se esforçou para cuidar dele até os 12 anos, olha o que é as influências. Olha as influências, o que elas causam. Moisés estivera a aprender muito que tinha de desaprender. As influências que o haviam cercado no Egito, o amor de sua mãe adotiva, sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a sutileza e o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idolátrico, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura. Tudo deixava profundas impressões em sua mente, em desenvolvimento e modelara até certo ponto os seus hábitos e caráter. O tempo, a mudança de ambiente e a comunhão com Deus podiam remover estas impressões. Renunciar ao erro e aceitar a verdade requerida parte de Moisés, mesmo uma luta tremenda, mas Deus seria seu auxiliador quanto o conflito desse demasiado e severo para a força humana. Então, olha que coisa, gente, embora Moisés foi até os 12 anos profundamente impressionado pela sua mãe, mas quando ele chegou no palácio, as outras coisas também o impressionaram. E aí, Deus foi maravilhoso, porque Deus teve que levar Moisés para a sua escola, né? E aí, quando Deus tira a gente da escola da vida e leva para a escola que ele prepara, o que Deus fez? Ele levou, então, Moisés ali para o deserto, porque Deus precisava, através das impressões, de ser um pastor de ovelha, de cuidar ali dos animais, né? Perder o requinte de um palácio. Foi ali que Deus, então, moldou o caráter de Moisés para dirigir uma grande nação. Mas a nossa mente, ela pode ser altamente, então, influenciada, né? Por aquilo que vemos e que ouvimos. E se queremos preservar a nossa mente, temos que tirarmos as histórias de Satanás de frente dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e começarmos a olhar para as histórias de Deus, porque é ali que nós vamos entender verdadeiramente o caráter de Deus. Nós não somos psicólogos, psiquiatras, profissionais da área de saúde, mas de forma simples, Deus deixou a sua proteção para aqueles que são doutores ou para aqueles que não têm nenhum conhecimento para nos proteger. A proteção é a palavra de Deus, é ela que nos protege. E quando estamos próximos da sua palavra, ajoelhados,
a Marta disse de forma maravilhosa, nós tiramos toda a legalidade de Satanás da nossa vida, né? Que Deus nos abençoe, que nós possamos, então, nos achegarmos cada vez mais perto, né, do maior psicólogo de todos os psicólogos, né, que conhece cada pedaço do nosso cérebro, porque foi ele quem nos criou e ele sabe o que é o melhor para nós. Basta a gente entender que nós temos que andarmos perto de Cristo, porque lá em Mateus fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. E essas outras coisas, elas só contaminam a nossa mente e vai nos distanciando daquilo que é puro, santo e verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado, Heloísa. Muito obrigada pelas suas considerações. Deus é muito bom. Ele deixou para nós a cura para tudo na natureza. Tudo. Na natureza e na palavra dele. A palavra de Deus é de fato, como a Martinha já bem explanou aqui, né? Satanás quer roubar a nossa mente. E quando ele rouba a nossa mente, nós não conseguimos prestar um culto. O que Satanás quer é a nossa adoração. E por isso ele tem roubado a nossa mente, né? Através dos nossos sentidos. Obrigada, Heloísa. Mais alguém gostaria de compartilhar conosco? Gostaria mais? Então, não havendo mais considerações, nós vamos fazer a oração para a gente. Quem gostaria de orar? Miriam. Ah, temos aqui A Miriam é Aparecida. Pronto. E a Suelen canta no final, pode ser? Deus seja louvado. Amém. Então, vamos ter 3 orações. A Miriam na sequência Aparecida e a Suelen no final. Bom dia a todos. Oremos então. Bondoso Pai, que alegria, Senhor, podermos ouvir essa mensagem que abre os nossos olhos, que nos desperta. Todos os dias o Senhor tem nos despertado aqui, ó Deus, com uma mensagem, mostrando para nós a necessidade que temos de buscar mais ao Senhor em espírito e em verdade, que nós precisamos nos aproximar mais de Ti, porque quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais Satanás se afasta de nós. Ó Deus amado, ajude-nos, ó Deus, para que os nossos olhos estejam ligados ao Senhor, para que os nossos ouvidos estejam ligados ao Senhor, para que todos os nossos sentidos estejam ligados ao Senhor. Sim, ó Pai, nós somos maus, nós queremos o que é mal, mas ajude-nos, ó Deus, a amar aquilo que Tu amas, a buscar aquilo que nos aproxima do Senhor, a desejar passar mais tempo contigo. Ó Deus, por favor, nós não queremos passar mais tempo aqui nesse mundo. Nós queremos viver uma vida eterna contigo. E para isso nós precisamos viver aqui com o Senhor, porque o Senhor diz na Tua palavra que se nós queremos ser santos no céu, nós precisamos primeiro buscar a santidade aqui.
Ajude-nos, ó Deus, a buscar cada dia mais essa santidade, essa comunhão com o Senhor, a buscar a Tua palavra. Ó Deus, nós não temos forças, mas o Senhor tem toda a força e todo o poder. Abençoe a nossa irmã, ó Deus. Obrigado pelo testemunho da vida dela. Obrigado pelo testemunho de todas que aqui estão, que têm participado, que têm contribuído. Obrigado pelas orações que têm sido feitas por cada um de nós. Eu tenho certeza que muitas que aqui estão têm lembrado de orar por mim, como eu tenho lembrado de orar também por todas. Ajude-nos, ó Deus, para que o nosso dia seja um dia produtivo no nosso trabalho, produtivo no nosso falar e até no nosso silêncio. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida real com o Senhor, não uma vida de falsidade, uma vida de máscara, mas uma vida sincera, santa. Conceda-nos, ó Deus, o teu perdão, lave-nos, ó Deus, lave a nossa mente, lave o nosso coração. Faça-nos puros, ó Deus, que nossa vida seja uma vida pura, que o nosso coração seja um coração limpo, porque o Senhor não habita em um lugar impuro. Nós te fazemos essa oração, ó Deus, e temos certeza que o Senhor vai atender, porque nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui clamando a Ti, porque sabemos que o único Pai que pode nos ouvir e nos dar os conselhos certos e principalmente nos ajudar. A voz da Priscila. Sim, nós não estamos ouvindo, Aparecida. Provavelmente ela caiu, porque ela saiu da reunião. Sim, ela caiu. Então, Suelen, pode continuar, minha querida. Pai querido, antes de mais nada, queremos te agradecer porque o Senhor enviou essa mensagem a nós tão necessária nos dias em que nós estamos vivendo. Diz que nós devemos, ó Deus, nos abster de coisas que têm nos impedido de termos uma comunhão mais íntima com o Senhor, porque temos sentido a necessidade de uma consagração na nossa vida, na nossa casa. E eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor usou a nossa irmã para falar o nosso coração. E nesse momento eu quero colocar aqui cada pessoa que está aqui, cada família aqui representada, diante do teu altar, Senhor, para pedir que o Senhor envie os teus anjos para acampar ali em todos os nossos lares. E, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a vencer as nossas lutas diárias e que a todo momento nós possamos lembrar que tudo é para a tua honra e tua glória e a todo tempo nós estamos decidindo ao qual o Senhor servir. Não nos permita, Deus, cair nas armadilhas de Satanás, que nós não venhamos, ó Deus, nos desviar dos teus caminhos, desviar a nossa mente, ó Deus, do céu e da eternidade. Fique conosco no resto desse dia, que o diabo não tenha poder sobre as nossas vidas nesse dia de hoje, porque nós, ó Deus, queremos convidar nesse momento o Espírito Santo para fazer parte do nosso dia, do dia da nossa família. E nós oramos e tudo nós te entregamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Para cantar agora, Iapo? Sim, por favor, amiga. Conforme a tua infinita graça,
Ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Suelen. Muito obrigada, Miriam. A Aparecida já não está aqui mais, mas eu agradeço. Que nós possamos cantar, louvar ao Senhor, que nós possamos despertar as coisas do inimigo, que nós possamos ter o espiritual através do batismo do Espírito Santo diário, para que nós possamos fugir das tentações, nós possamos resistir. Na verdade, Ele que fugirá de nós, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu peço a Deus que continue te abençoando para as pessoas o conhecimento da palavra de Deus, né? A luz da proteção da nossa mente através dos nossos sentidos. Muito obrigada, que Deus te abençoe, viu? Conte conosco para te ajudar nesse ministério. Conosco. Eu desejo um bom dia para todo mundo, na presença do Senhor, que o Espírito Santo esteja conosco.